Oi, meus queridos! Vamos então continuar essa nossa viagem sobre os ciclos planetários e o quanto que esse movimento interfere no nosso comportamento coletivo aqui? Já que a gente está no início desse ciclo de Saturno como grande regente, a gente precisa fazer uma análise sobre o encontro dele com os outros planetas, né? Saturno, ele é relativamente lento, ele fica uma média ali de 3 anos em cada signo. Então os vestígios dele acabam sendo muito mais significativos em relação aos aspectos que ele faz com os outros planetas. Então a forma como ele se esbarra nos outros planetas ao longo desse ciclo dele é o que vai trazer as marcas numa geração inteira. E aí que logo no começo desse trânsito dele, dessa regência dele, desculpa, como o grande ciclo, ele já teve um esbarrão ali com Plutão, que estava em Capricórnio. E esse encontro já trouxe assim, desafios que deixou uma marca muito grande em todo o coletivo. Mas para acompanhar o desenrolar desse aspecto, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre Plutão e como que funciona Plutão ali em Capricórnio. Plutão sempre foi associado com processos de desconstrução, de transformação, de regeneração, de renascimento. Ele é o último planeta ali do sistema solar, é um planeta anão, é o 9º maior e 10º mais massivo objeto que a gente observa daqui, diretamente do nosso sistema. Então ele percorre uma região do céu que a luz do Sol não alcança, por isso que a gente pode até dizer que ele trata das questões do nosso inconsciente, né? Porque é uma parte de nós que nós sabemos que existe, mas que a gente não vê, que é desconhecido para nós. Então ele traz um pouco dessa nebulosidade toda que sugere muitos dos nossos comportamentos. Então, de onde que ele está? Ele tem uma visão total do sistema solar. Por isso que ele é considerado como o representante do poder, né? Ele é soberano porque ele tem um acesso sem ser visto, né? Ele vê tudo, ele conhece a essência de cada um, ele tem os limites daquela que é consciência individual e daquilo que é consciência coletiva, mas ele não é visto por ninguém. Então, isso automaticamente traz aquela similaridade com a forma como ele trabalha. Ele trabalha relacionado com crises, com conflitos, o significado dele essencialmente kármico, porque ele sempre traz muitas informações de experiências passadas, de mudanças dolorosas, mudanças radicais na vida, e ele tem sempre um objetivo similar ao que tem Saturno, do mesmo jeito que Saturno tem o objetivo de um reajustamento através da estruturação. Plutão também tem essa função do reajustamento, mas é através do vamos desconstruir aquilo que não está funcionando bem, para que a gente possa construir alguma coisa que vai funcionar melhor. Então ele tem uma ligação muito próxima com toda a estrutura de poder, com o uso ou abuso dela, né? Então os ciclos envolvendo Plutão sempre vai trazer alguma forma de destruição de algo muito poderoso, a queda de algum império, ou a reestruturação de alguma coisa nova, porque primeiro ele destrói para depois estruturar alguma forma nova. Então os assuntos relacionados com Plutão nunca são fáceis, né? Ele mostra onde que a gente está sujeito a lidar com questões relacionadas com ódio, inveja, ganância, poder ou a falta do poder, com as dores, com as angústias. E ele é o mais lento do zodíaco, né? O ciclo dele dura aproximadamente 246 anos, e enquanto Saturno completa a órbita dele por 29 anos, o Plutão leva 246 anos para dar uma volta completa, né? Isso significa que o encontro entre Saturno e Plutão acontece mais ou menos a cada 33 ou 35 anos. Não dá para a gente ter uma exatidão, porque Plutão passa muito tempo no movimento retrógrado, então isso dificulta um pouco a exatidão aí desse cálculo, tá? Mas, do ponto de vista coletivo, o encontro desses dois invariavelmente vai conduzir a gente para uma reestruturação ou algum processo muito doloroso de renascimento. Renascimento de coisas relacionadas com estruturas, porque tanto um quanto o outro acabam lidando um pouco próximo com isso. Mas vamos mergulhar um pouquinho na história e entender de verdade como é que isso funciona. Em 1914, a gente teve o encontro de Saturno e Plutão em Gêmeos. Apesar de Plutão já estar saindo do signo, né, se despedindo ali de Gêmeos, quando Saturno entrou, eles
eles não estavam em conjunção exata, eles acabaram dividindo uma mesma energia de signo, né? E isso, mas até os movimentos retrógrados que os dois fizeram ali dentro daquele signo, que trouxeram ali uma aproximação por algumas vezes, por alguns anos, por alguns momentos, então eles acabaram dividindo um pouco daquela energia. Mas o fato mais marcante daquele ano, né, de 1914, foi o início da Primeira Grande Guerra, que foi em 28 de julho. As causas dessa guerra, elas são até hoje assim meio enigmáticas. Elas envolvem ali uma série de acontecimentos mal resolvidos ali desde o século anterior. Então coisas como rivalidades econômicas, aquelas tensões nacionalistas, aquelas alianças militares, enfim, né, bem coisas desse período mesmo. Mas de uma forma bem generalizada, os principais fatores que estimularam o início dessa Primeira Grande Guerra foram as disputas imperialistas. E tem tudo a ver com Plutão, né? Porque Plutão é poder. E nacionalismo tem a ver com Saturno. Saturno é raízes, né? Saturno é a estrutura, a solidificação das coisas. O outro ponto são as alianças militares. E os dois têm tudo a ver com Saturno e Plutão, porque Saturno gosta de solidificar, então as alianças têm a ver com questões de Saturno. E Plutão, que é o militarismo, né? O Saturno também traz uma veiazinha relacionada com essa questão militar. Então, o simbolismo é muito gritante aqui. Um outro ponto também nessas disputas de guerra foi aquelas corridas armamentistas, né? A briga por querer se armar mais, e isso tem tudo a ver com Plutão, que Plutão representa o poder bélico, o poder da destruição. Por consequência de tudo isso que estava acontecendo naquele período, o Brasil acabou que foi forçado a modificar toda a sua estrutura política e econômica. E aqui, ó, de novo, a gente já vê a carinha de Saturno, porque Saturno fala muito sobre estruturas, sobre reestruturar as coisas. Saturno lida com leis, com fronteiras, com autoridade, com limites, com hierarquia, com amadurecimento. Então, questões envolvendo Saturno sempre vão levar a uma revisão desses pontos que eu acabei de citar. Então, a gente vai ter que, ao longo desse nosso ciclo aí de 36 anos, a gente se prepara porque vai ser o tópico da parada, né? Vamos lá, continuando, 34 anos depois desses dois signos se esbarrarem ali, desses dois planetas, aliás, se esbarrarem ali em Gêmeos, eles se encontraram novamente no signo de Leão. Mas eu vou deixar para falar sobre as curiosidades referente a essa temporada de encontros de Plutão e Saturno num próximo vídeo. Então eu convido vocês para continuar comigo nessa jornada sobre os encontros, tá bom? Até mais, gente! Tchau!